Nondo chegou, luta com o Orc, mas Nondo chegou, mas luta com o Orc. Fé não morreu um dia, raio! Primeira Era, capítulo 10, a primeira batalha. Você provavelmente está se perguntando por que o nome desse capítulo é a primeira batalha, sendo que acabou de acontecer uma no capítulo anterior. Bom, essa aqui realmente aconteceu antes do que aquela, mas eu tô falando dela depois porque eu quero e o vídeo é meu, ok? Então finge que é um flashback e tá tudo certo. Enquanto os Noldor chegavam em Beleriand dando tapa na cara e metendo o pé na porta, dando um alt tab, os Teleri de Beleriand também passavam por seus próprios perrengues. No reino de Doriath viviam os Sindar, elfos que não foram para Valinor e não viram a luz das árvores e consequentemente não são Eldares. Zelias. Sindar, o seu rei era Thingol e a sua rainha era Melian, a Maia, e a capital, Menegroth, ficava na grande floresta de Doriath, suspensa nas copas das árvores, onde viviam os Teleri. A cidade inteira era ocultada pela grande barreira de Melian, que a deixava invisível para olhares hostis. Aos arredores de Menegroth viviam os Elfos Silvestres, povos adjacentes espalhados em seus vilarejos também nos topos das árvores. A floresta de Doriath ficava bem no centro de Beleriand e era gigantesca. E o rei Thingol, além de boa relação com os elfos silvestres que viviam às margens da sua capital, também tinha boas relações com os anões, que viviam nas montanhas mais ao leste. E o comércio de artes e artesanatos era bem comum entre esses povos que nessa época não tinham motivo nenhum para se odiar e tinham ótimas relações, para falar a verdade. E os elfos viviam tranquilamente no seu reino calmo e pacífico. O rei Thingol era fascinado por armas de guerra e tinha uma coleção como nenhuma outra vista na Terra-média. Um elfo silvestre chamado Eol era o seu ferreiro favorito, além de um grande amigo. E diferente de Valinor, ferreiros e guerreiros eram profissões comuns em Beleriand, já que na ausência de Melkor durante todos esses milênios, Sauron comandou a sua fortaleza e continuou escrotizando a vida dos elfos que viviam por ali. Sauron não era Morgoth, mas ele que se mostrou um general de guerra competente, convocando verdadeiros pelotões com o objetivo de eliminar a vida dos elfos. E não fosse pelos talentos de Sauron, criaturas hostis como orcs jamais poderiam ser militarizados dessa forma. Por isso, Beleriand sempre esteve em conflito entre orcs e elfos, mas era uma terra vasta e pouco habitada nessa época. Pequenas batalhas aconteciam aqui e ali, mas sempre separadamente, em lugares distintos, sem nenhum dos lados jamais ousar invadir as fronteiras do reino do outro. Só que agora Morgoth havia retornado e com ele a sombra de Angband recuperou seu antigo poder. O Senhor do Escuro colocou o pau na mesa e mandou seus garotos darem um sacode naqueles elfos afrescalhados. Sauron foi apontado como general do exército de Morgoth e recebeu a missão de destruir todos os elfos de Doriath, com um contingente enorme de orcs ao seu dispor. E quando seu exército finalmente adentrou a floresta de Doriath, quem lá vivia foi pego de surpresa. Era Teleri e elfo silvestre morrendo para tudo que é lado, sendo atacado pelos orcs de Sauron. Eles invadiram os vilarejos e queimaram tudo, destruindo casas e matando quantos elfos a sua maldade permitisse. Então, o ferreiro chamado Eol começou a reunir os elfos silvestres que moravam naqueles povoados dispersos e refugiá-los sob a barreira de Melian, que ocultava a capital de Doriath. E Thingol designou vários elfos para ajudar Eol a recuperar refugiados e trazê-los de volta para a capital oculta sobre as árvores. E lá lhes era oferecido abrigo, longe dos olhos do inimigo. E as tropas de Sauron continuaram a atacar vilarejo por vilarejo, até que seus orcs começaram a lhe reportar que estavam invadindo casas vazias. Então, o general de Morgoth pessoalmente começou a averiguar a situação e percebeu que os elfos tinham abandonado suas casas recentemente. Então ele começou a procurar pelos Teleri e elfos silvestres desaparecidos. Por anos a fio, Sauron e seus orcs permaneceram na floresta de Doriath, procurando e não encontrando nada. A barreira de Melian acabou por salvar a vida dos elfos daquela floresta. Só que eles não pretendiam ficar escondidos muito tempo não, na verdade ficaram um tempo, mas é elfo, né? Eles têm bastante paciência, né? Imortal, fácil. Mas enfim, como eu falei, Thingol era apaixonado por armas e tinha um arsenal gigante na sua casa. No seu palácio se encontrava uma coleção das armas mais poderosas que os elfos de Beleriand já haviam criado. E Thingol notou que agora era uma boa hora para começar a usar essa porra toda. Então, o rei dos Teleri mandou que distribuíssem suas peças para todos os elfos refugiados que agora estavam em Menegroth, a capital de Doriath.
formando um verdadeiro exército élfico. E Sauron finalmente resolveu abandonar a sua procura, assumindo que todos os elfos daquela região já estavam bem longe dali. Ele ia retirar suas tropas de Doriath quando Melian desfez a barreira. Sauron estava acampado exatamente embaixo onde ficava a suspensa cidade de Menegroth. E no momento que a barreira caiu e a cidade inteira apareceu sob sua cabeça, Sauron olhou para cima e vislumbrou uma cena assustadora. Milhares de elfos desciam sobre as árvores, arremessando adagas e atirando flechas dos orcs que foram pegos de surpresa, espalhando seu sangue negro por toda a floresta. E quando os orcs finalmente conseguiram se recuperar desse golpe e voltar à sua formação de batalha, seus números, que antes eram muito maiores do que os dos elfos, agora estavam em pé de igualdade. Uma sangrenta batalha começou em Doriath, e muitos elfos e orcs pereceram neste combate. E enquanto a batalha pegava fogo lá no chão, nas casas e nas pontes de Menegroth, Thingol e Eol duelavam contra Sauron no Palácio do Rei. Eol atacava de frente enquanto Thingol flanqueava o inimigo, mas Sauron era habilidoso com a sua terrível massa de guerra e defendia o ataque dos dois elfos. E ele tomava vantagem naquele duelo, girando sua massa pelo ar com uma malícia terrível, incansavelmente, enquanto seus dois combatentes já estavam exaustos pela quantidade de golpes deferidos. Mas Doriath já tinha ganhado essa batalha. Mais e mais elfos apareciam nos palácios de Menegroth para ajudar seu rei, e Sauron não teve outra escolha senão bater em retirada. E por pouco ele não consegue escapar, só que os elfos da floresta também não estavam com seu vigor total a essa altura. E quando a primeira batalha de Beleriand finalmente chegou ao seu final, Melian chorou pela morte de milhares de elfos aquele dia. Então ela não apenas recriou a barreira sobre Doriath, mas também a reforçou, criando o verdadeiro cinturão de proteção, que ficou conhecido como o Cinturão de Melian. Muito criativo o nome! Doriath não podia mais ficar só oculta, porque agora o inimigo já sabia sua localização exata. Os anões já não entravam mais no reino dos elfos da floresta, apenas em situações extraordinárias, e o comércio era feito com muita cautela nas bordas do reino. Thingol se afastou dos seus amigos, prezando pela segurança do seu povo, e assim Doriath ficou ainda mais afastada dos olhos do mundo. Mas, continuando, de volta ao Palácio do Rei, Thingol recebeu com grandes honras o ferreiro chamado Eol, e reconhecendo os ótimos serviços prestados no campo de batalha pelo ferreiro Eol, o rei dos Teleri ofereceu a ele uma vaga como conselheiro, que por sua vez ficou honrado, mas disse que esses assuntos tinham que ficar para depois porque agora era hora de reconstruir o que havia sido destruído. Ah, mas não seja tolo, depois nos preocupamos com isso. Afinal somos elfos e temos a eternidade inteira para resolver fazer alguma coisa. Ai, é verdade, meu caro amigo. Mas pois é, e foi nesse meio tempo que os Teleri estavam reconstruindo seu reino que os Noldor chegaram lá do outro lado, trazendo consigo a primeira alvorada. Além de uma pá de merda, mas enfim. Fingolfin mandou mensagem pra Thingol requerendo um encontro, falando tipo, cheguei primo. E ele, que não é bobo nem nada, mandou Finrod e Galadriel entregar essa mensagem, porque eles eram meio Teleri e portanto eram parentes de Thingol. Caso você tenha esquecido, eles são meio Teleri porque eles são filhos de Arwen, que é Teleri, que é filha de Olwe, que é irmão de Thingol, daí o parentesco, enfim. E apesar de que os dois eram meio Teleri, eles também eram meio Noldor, então eles acharam bem sábio não mencionar nada sobre o fratricídio pra não sobrar pra eles. Do tipo, E aí, como é que tá meu irmão Olwe? pô, tá bem, tio. Só que Eol também estava ali no Salão do Rei quando Finrod e Galadriel leram em voz alta a mensagem de Fingolfin e contaram tudo o que aconteceu desde o dia que Thingol se separou do resto dos elfos. Lá atrás, quando ele deixou a marcha para Valinor para poder ficar em Beleriand e fundar Doriath. Na verdade, todo mundo sabe que foi dar pra dar uma traçada na porra. Ao ouvir essa história inteira, o ferreiro começou a culpar os Noldor pela volta de Morgoth e pela sombra que agora se abatia sobre Beleriand. E ele implorou ao seu rei para que os expulsasse das suas terras para que nunca mais voltem, cheio de ódio no coração. E Thingol ponderou o assunto durante bastante tempo, calado, andando de um lado para o outro, pensando, mas no final ele chegou à mesma conclusão que Fingolfin quando perdoou Maedhros pela queima dos barcos. Eu não posso fazer o que me pede, El, meu precioso amigo. Este jovem Fingolfin está certíssimo no que diz em sua carta. Não podemos nos dar ao luxo de brigarmos entre nós. Além do mais, estes Noldor são descendentes de Finwë, com quem outrora caminhei as margens do Cuivienen. Jamais poderia simplesmente abandoná-los.
Mas Thingol se tocou pelas ações de Fëanor, que esses Noldor que tinham chegado não eram tão gente boa quanto aqueles da época de Finwë. E no final das contas ele decidiu por não ir nesse encontro e passou só um WhatsApp mesmo. Caros descendentes de Finwë, vocês sempre terão a amizade de Dorian, mas não quero Noldor aqui. Vocês são merdeiros demais. Podem morar em qualquer área das montanhas para cima. Se vira com o negão lá. Só que Eol ficou putaço com Thingol por ter tomado essa decisão. Ele realmente tomou ódio dos Noldor a ponto de não fazer distinção entre eles e os orcs. E isso fez com que Eol se tornasse cada vez mais distante do seu amigo. Ele costumava ser um elfo pacato, sereno, tranquilo, vivendo sua vida de boa. Mas ao ver os seus amigos, seus familiares e todo mundo que ele conhecia ser massacrado por Sauron, o elfo acabou, na necessidade, por se mostrar um verdadeiro guerreiro e um excelente líder. O ferreiro já não existia mais. Ele havia se tornado outra pessoa, cheio de ódio pelos Noldor e pelos orcs, por Morgoth e por Fingolfin. Ele não conseguia mais viver em Doriath. Então, Eol reuniu aqueles do seu povo que queriam segui-lo e foi morar nas florestas ao norte. E Thingol se entristeceu com a decisão do seu amigo, mas ele desejou os bons préstimos a Eol e a todos os Sindar que quiseram segui-lo, que agora passavam a morar na Floresta da Névoa, escondidos, cultivando todo o seu ódio. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams. Yo! No ovo de Páscoa de hoje eu vou falar um pouco sobre Anglashel, a Espada Negra, que eventualmente vai parar nas mãos do meu personagem favorito de todo o legendário do Tolkien. Mas enfim, por enquanto o que você tem que saber é: Eol foi um ferreiro que lutou na primeira batalha de Beleriand e ele foi morar ao norte de Doriath na Floresta da Névoa. Isso aí todo mundo já sabe. Mas aí o que você não sabe é que ele se tornou o líder do seu povo e cultivou muito ódio pelos Noldor, pelos orcs e por Morgoth. Todo esse ódio foi transferido para sua obra mais preciosa no momento da sua confecção. É uma espada negra adornada com perfeição em mithril. Porém, contudo, todavia, devido ao ódio de Eol, a lâmina ficou negra e a espada se tornou maligna. Ele a batizou Anglashel, que na língua do Sindar, o Sindarin, significa ferro flamejante. E ele deu de presente essa lâmina ao rei Thingol de Doriath como símbolo de amizade no momento de sua partida. Thingol sentiu uma aura sinistra em torno da espada e trancou ela dentro do seu arsenal pessoal para nunca ser usada. Ah, spoiler alert, ela vai ser usada. Ou se vai. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, dá um joinha. E se você gostou muitaço e quer continuar acompanhando, se inscreve no meu canal, tá bom? Valeu, falou!